Pois bem, meus amigos, finalmente Tarcísio de Freitas rompe o silêncio sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência do Brasil e a máscara cai de vez. Vamos assistir juntinhos ao vídeo para não dizerem que eu estou propagando fake news, onde Tarcísio faz a declaração de apoio mais controversa e palmolenga da história do universo. Aliás, nós não iremos analisar apenas o que ele falou, mas também a linguagem corporal dele, que diz muito, e um simbolismo interessantíssimo que eu achei, e é exclusiva essa observação. Não vi ninguém falando a respeito disso. Vou trazer um exclusivo a respeito desse vídeo ontem do Tarcísio. E enquanto isso, Flávio Bolsonaro continua tentando fazer a articulação e ontem promoveu um jantar com líderes partidários do Centrão, e uma ausência também chama bastante atenção. Enquanto isso, no Olimpo do STF, o Fachin está despertando a fúria dos coleguinhas porque ele está propondo um código de ética que mira diretamente aqueles eventos maravilhosos que os magnânimos fazem ao redor do mundo para discutir sobre o Brasil, que ninguém sabe o que é, e eles não gostaram nem um pouquinho, então a gente adorou. Se você gostou das pautas do vídeo de hoje, que tem bastante treta e bastidor, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Começa o vídeo de novo com uma péssima notícia para os brasileiros. Encargos tendem a impulsionar tarifa de energia em 2026, apesar de medidas de alívio, diz ANEEL. As medidas de alívio é aquela compra de votos disfarçado que o Lula fez, dando a luz de graça para uma parcela da população, a outra parcela vai pagar mais. A luz já está cara em 2025, em 2026 vai ficar ainda pior. E você, meu amigo, se está precisando aí de uma renda extra, de uns 2 a 5 mil reais, isso te interessa? Eu tenho o sistema FSA para te apresentar, um sistema 100% validado, onde você pode trabalhar aí da sua casa, sem mostrar o rosto, com um produto que já foi validado. Então, se você tem interesse nessa renda extra, tem um link logo aqui embaixo do vídeo, na descrição. Clica nele, você vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp, vai ganhar 3 aulas grátis para entender como funciona esse método. E se for do teu interesse, 2026 pode vir com uma graninha extra para cobrir esse gasto aqui. Seguimos para o Estadão, trazendo essa notícia aqui, que surpreende um total de 0 pessoas, mas enfim, com quase 7 anos. 7 anos. Inquérito das fake news continuará aberto no STF por tempo indeterminado. Super democrático isso daqui. A ala do tribunal avalia que o instrumento é importante para proteger as instituições e a democracia. Interessante que o inquérito ele deve investigar crimes, fatos, pessoas, mas não, esse daqui, ele investiga inclusive o futuro. Tá aqui, ó. Ministros próximos ao relator Alexandre de Moraes explicam que o objetivo de não se concluir o caso agora é ter um instrumento à mão para apurar e combater eventuais novos ataques à corte, às instituições e à democracia. Então, eles vão investigar, inclusive, crimes futuros, uma coisa super democrática. O Estadão, de certo, tá achando normal. Daqui a pouco eles fazem um editorial reclamando. Ai, quem sabe se agora o STF para com isso, enfim. Hoje, dia 9 de dezembro, vai rolar a última parte aí do julgamento do lote. Não sei qual é o número do lote, mas o lote em que Felipe Martins está na trama do golpe da Disney. E o Felipe Martins diz ter uma prova de que Cid criou
minuta e tentou culpá-lo. O advogado Felipe Martins, Jeffrey Chiquini, diz ter documento inédito que indicaria a participação de Cid e plano para despistar investigação. Então promete pegar fogo essa sessão de hoje. Amanhã eu trago os detalhes para vocês. Tá aqui, ó, o STF encerra julgamentos da trama golpista e agora ele foca em novos projetos para 2026. Quais são? Deve focar em emendas. Oi, Centrão, tudo bom? É com você essa parte aqui, tá? Emendas, crime organizado, sei. E filhos de Bolsonaro, porque não é uma questão de perseguição política, não, é só a defesa da democracia. Gostou? Filhos no plural. Será que eles vão tornar o Flávio Bolsonaro inelegível também? Eu não duvido de nada. Fachin, esse daqui me surpreendeu. Esse daqui me surpreendeu de verdade. Fachin propõe código de conduta para STF e irrita outros ministros. Será que é o Gilmar Mendes? O Alexandre de Moraes? Se bem que o Alexandre de Moraes agora não pode ir em eventos nos Estados Unidos, né? Ele não foi nem no da Argentina, mas com certeza o Gilmar Mendes deve estar irritado com isso aqui, ó. Para presidente do STF, Edson Fachin quer criar um código de conduta para ministros da Corte e tribunais superiores baseados no modelo alemão. E aqui o Globo traz mais detalhes, ó. Ele avalia dar transparência a cachês de ministros em palestras, porque é uma coisa super normal na democracia o réu pagar um cachê para o juiz fazer um evento, sei lá, em Roma, hotéis 5 estrelas, viagens de jatinhos, nada comprometedor, tudo super normal. Ainda sobre a treta entre STF e Congresso que está rolando e essa semana promete novos embates, em reação ao STF, o Senado estuda PEC para fazer indicação de ministros. Discussões entre integrantes da base do governo e da oposição também mencionam limitação a tempo de mandato e moldes para indicação ao STF. Eu já trouxe algumas informações, mas dessa vez a novidade que a Luciana Saravia, quase que eu falei Saraiva, Saravia traz é que eles estão estudando que indicações sejam feitas pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e avaliam aumentar entre 2 a 4 vagas na Suprema Corte. Isso daqui vai dar um bafafá violento. E vamos então para o assunto do momento, que é a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e a canalice de sempre da Globo com essa matéria aqui. A gente viu no vídeo de ontem, quem não assistiu, vou deixar linkado aqui no izinho, a repercussão da última declaração de Flávio, dizendo que a candidatura dele tem um preço, o preço é a anistia, a justiça, acabar com a perseguição. Olha como a Globo noticia. Após pesquisa desfavorável e insatisfação do Centrão, Flávio sinaliza desistir de candidatura e elogia Tarcísio. É a dona Geralda safadinha. E o Paulinho da Força se manifestou e disse o seguinte: relator diz que o texto da dosimetria não terá anistia a Bolsonaro após Flávio citar o preço para abandonar a candidatura. E tem mais, ó. Líderes do Centrão avaliam que é difícil chegar a um acordo em que a anistia ou redução de penas pode não ser votada neste ano. Eles querem o Bolsonaro refém, longe da urna, porque eles precisam do candidato, do sistema, e todo mundo sabe que o preferido é o Tarcísio. E depois de muitos dias em silêncio, o que, tem gente que não acha estranho. Eu achei super estranho o silêncio do Tarcísio, tá? Agora ele veio e falou, ó. Tarcísio reafirma a lealdade a Bolsonaro e diz que dará suporte a Flávio. Governador de São Paulo disse que o senador terá grande responsabilidade em pensar o futuro do Brasil. Mas nós vamos assistir ao vídeo que é muito melhor. Prestem atenção na linguagem corporal de Tarcísio. Vamos lá. O próprio Flávio falou isso, ele esteve comigo na sexta-feira passada. Nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, né, e sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. Ele disse, né, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele. E é isso, o Flávio vai contar com a gente.
Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados, e a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil. Amplamente noticiado e o próprio... Não, peraí, vamos de novo aqui, nós vamos assistir de novo, mas primeiro o que ele falou? Que o nome do Flávio se junta aos outros e que vão surgir outros nomes ainda. Ele não disse assim, eu apoio o Flávio Bolsonaro como pré-candidato, eu dou apoio a essa pré-candidatura, não. Ele disse, agora nós temos mais um nome em meio a muitos nomes, e reparem que quando ele fala, eu já disse isso pro Bolsonaro, ele balança a cabeça dizendo não, nós vamos assistir de novo, e depois quando ele fala sobre a lealdade, ele também, com a cabeça, ele diz que não. Eu não sou o Ricardo Ventura, mas eu acho que isso aqui tá meio contraditório. Olha comigo, ó. O próprio Flávio falou isso, ele esteve comigo na sexta-feira passada, nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito. Respeito muito, ele respeita muito. E sempre disse que eu ia ser... Sempre disse, parece que não. Leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. Eu achei isso aqui extremamente suspeito, pelo pouco que eu estudei de análise e linguagem corporal, mas me digam aí nos comentários o que vocês acham, porque infelizmente eu acredito que o Ricardo Ventura não fará uma análise sobre esse vídeo. Agora, mais interessante do que isso, esse aí eu peguei o quadro fechado pra gente pegar a reação corporal dele. Mas tem um outro vídeo mais aberto, porque eu sou dessas que fico observando vários vídeos, e aqui me aparece um Tarcísio com um anel de tucum no dedo anelar. Detalhe, para quem não sabe, o Tarcísio é católico. Pesquisa aí, porque hoje já teve muita gente me dizendo que ele é evangélico. O Tarcísio é católico, tá? Esse anel de tucum nesse dedo aí, para quem é católico, significa aliança com a teologia da libertação. Caso você não saiba, a teologia da libertação é a fumaça do capiroto dentro da igreja. É a extrema esquerda. E o que eu fiquei sabendo também é que ele já falou sobre isso, que é uma aliança com os pobres. Aí confirma mais ainda que é a teologia da libertação, porque é justamente esse é o discurso da teologia da libertação. Uma aliança com os mais pobres, com os mais indígenas e a teologia da libertação. O Tarcísio tá com uma aliança, porque não vem me dizer que esse anel de tucum aqui ele botou porque é bonitinho. Ainda mais sendo um católico. Mas se não tá acreditando em mim, pesquisa na internet para ver o simbolismo desse anel aqui para um católico nesse dedo aqui. Pesquisa se o Tarcísio é católico mesmo. E se eu tiver louca viajando, volta aqui e me avisa nos comentários que eu apago esse vídeo. Vamos adiante. Paulo Capelli traz uma informação. Pode não ser verdade, mas o Paulo Capelli costuma acertar bastante aí nas suas colunas, sobre o Tarcísio articulando, ó. O que o Tarcísio articulava antes da candidatura, que no caso é pré-candidatura de Flávio ao Planalto. Dias antes de Jair definir o senador Flávio Bolsonaro como seu candidato à presidência, Tarcísio fazia cálculos eleitorais. Então tá aqui, ó. O governador, que ainda avaliava se lançar ao Planalto, chegou a ligar diretamente para dirigentes de partidos do Nordeste na semana passada para discutir possíveis alianças. Para quem ficava afirmando em público que era candidato à reeleição, isso aqui é bem esquisito. Eu já falei para vocês, acho isso aqui uma péssima estratégia para a direita, não pelo simbolismo todo do Tarcísio, mas porque vai entregar o governo de São Paulo na mão do Kassab e provavelmente o Tarcísio não vai conseguir vencer o Lula. É a minha opinião. Se vocês acham ao contrário, fiquem à vontade para dizer aqui nos comentários. Eu prefiro muito mais uma postura tipo a do Ciro Nogueira. Ó. O presidente do PP sugere que a candidatura de Flávio não é viável e defende Tarcísio e Ratinho. Ele não fica com essa, né? Eu apoio, mas não apoio. Ele tava até agora há pouco, né? Eu apoio o Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro fizer, o Bolsonaro é maravilhoso. Aí o Bolsonaro diz, vai ser o Flávio. Não, o Flávio não. Mas pelo menos ele deixou marcada aqui a postura dele. E aqui a Andréa Sadi também traz mais bastidores interessantes dessa reação do Centrão. Centro-direita rechaça projeto, Flávio e sem Jair vê caminho livre para construir candidatura. Principal mensagem do anúncio feito na sexta pelo filho do ex-presidente é que Jair Bolsonaro
não pretende levar a candidatura até o final, repetindo o Lula em 2018. É isso que eu acho. Lancem o candidato do Centrão, olha só que beleza. Inclusive tem gente por aí dizendo que se o Flávio for candidato e o Tarcísio não vier concorrendo com ele na presidência, significa que o Tarcísio é fiel. Não, significa que o Tarcísio só não é burro, porque ele sabe que se o Flávio estiver na disputa, ele não tem chance nenhuma. Então, pelo menos, ele vai garantir o governo de São Paulo, né? Mas aqui, ó, a Andréa Sadi ainda traz mais sobre o Centrão. Com isso, a centro-direita, que rechaça o projeto de Flávio e se vê como devedora de lealdade apenas ao ex-presidente, não é a quem ele indicar, até ontem era, até quinta-feira era, agora é só o Bolsonaro. Vê espaço para construir uma candidatura sem um nome da família Bolsonaro. Parabéns, vão lá. Provavelmente essa candidatura vai ser do Ratinho, porque o governador de São Paulo, que está com a reeleição na mão, não vai se arriscar nessa aventura. E não é por lealdade a Bolsonaro, é porque ele, idiota, pelo menos ele não é. Nunca falei isso. Flávio não avisou partidos com antecedência e Ciro e Rueda vão ouvir bancadas sobre apoio, diz líder da oposição no Senado. Para quem não sabe, ontem o Flávio realizou um jantar com os dirigentes do PP, União Brasil e PL. Mas o Flávio convidou também o seu presidente, o Marcos Pereira, o presidente do Republicanos. Ele não foi. O Republicanos, que é o partido do Tarcísio, e também do Hugo Moita, que é quem está com as nádegas sobre a lei da anistia. Isso daqui também significa bastante. Agora, com relação ao Rueda, ele não demonstrou entusiasmo, foi ao jantar, disse que vai discutir com a bancada, tá avaliando ainda, tô gostando da postura dele, mas tá rolando uma treta entre o partido do Rueda e o partido do Ciro Nogueira, que eu já mostro para você. Só antes, vamos falar sobre os próximos passos de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. O senador fará agendas internacionais em janeiro em busca de adesão à sua candidatura à presidência da República, e quem já manifestou apoio foi o Milei aqui da Argentina. Já deu os parabéns, já manifestou apoio, e isso é interessantíssimo, e também há uma sinalização até para os Estados Unidos. A gente comentou o caso do Joesley, das sanções, de como os Estados Unidos veem o Brasil, o interesse deles. É importante também sinalizar para os Estados Unidos que a direita vai ter uma candidatura. Eu acho que o anúncio também do Flávio Bolsonaro passou por isso, tá, pessoal? E aqui nós temos a treta maravilhosa entre o União Brasil e o PP, ou entre Rueda e Ciro Nogueira. Que tá o Sérgio Moro dando bote com bumbum, porque ele é o primeiro colocado nas pesquisas para o governo do Paraná. E aqui ele está reclamando, ó. Política se faz com diálogo, respeito e não com vetos ou imposições arbitrárias. O que acontece é que o União Brasil e o PP são uma federação, mas parece que o PP vetou a candidatura do Moro. Inclusive, o próprio Antônio Rueda vem e diz, ó, o União Brasil tem o senador Sérgio Moro, líder absoluto em todas as pesquisas, como pré-candidato ao governo do estado do Paraná, e irá insistir na homologação da candidatura. Nessa hora eu pego a pipoca e torço pela briga. Uma briga que eu não gostaria de ver, uma treta que eu não gostaria de ver, mas que está acontecendo, é essa daqui, ó. Após conversa com Carlos, deputada avança para trocar PL pelo Novo. A deputada Carol Detoni, diva linda, maravilhosa, deve trocar o PL pelo Novo para disputar o Senado em Santa Catarina, estado onde Carlos Bolsonaro também concorrerá. Isso daqui é muito triste, porque quem começou falando sobre essa história foi a Ana Campanholo, e quando ela falou que a Carol teria que sair do PL para ganhar a vaga no Senado, ela foi chamada de mentirosa, e agora está se provando aí que é verdade, isso acontece mesmo. Se é por culpa de quem? Estão dizendo que a culpa é do Jorginho, que não quis indicar, que insiste na indicação do Amin, aí são outros 500. Agora, que embola o campo da direita ter 3 nomes no estado de Santa Catarina, o Amin, a Carol Detoni e o Carlos, isso embola. Desses 3, quem eu prefiro no Senado? A Carol e o Carlos. Mas hoje,
A gente sabendo que o Flávio será o candidato, o pré-candidato, irá disputar, né? Tá com a sua pré-candidatura à presidência, é impossível eu não falar, seria desonesta se eu não falasse aqui com vocês, sobre o Carlos concorrer pelo Rio de Janeiro, porque o Carlos sai do Rio de Janeiro justamente porque o Flávio iria disputar o Senado por lá, né? Então, a gente poderia até resolver essa treta de uma maneira mais simples e o Carlos ter a sua cadeira no Senado e Santa Catarina continuar aí com esses dois nomes. De novo, eu prefiro o Carlos e a Carol, mas isso pode dividir voto, porque são 3 candidatos e as pessoas terão que escolher apenas 2 na urna. Concordam comigo? Não concordam comigo? Fala aqui embaixo. Também ontem, o PL Mulher adiou o encontro que iria acontecer agora no dia 13 no Rio de Janeiro com a Michelle Bolsonaro e fez uma nota de esclarecimento. A nossa eterna e elegantíssima primeira-dama parece que está com a imunidade baixa e dá para perfeitamente compreensível com o marido nessa situação, todas essas tretas rolando. Então ela tá de licença médica, vai se afastar por um tempinho, cancelou esse evento que foi remarcado para abril e assim que a saúde permitir, ela retornará. Fazemos votos aí de que Michelle Bolsonaro restabeleça a sua saúde, que a gente vai precisar dela bastante para 2026. E fechando aqui com essa matéria do Globo, que eu achei interessante, eu preciso comentar uns detalhezinhos. Olha só, epidemia secular. Feminicídios explodem no Brasil, reflexo de estrutura violenta da sociedade. Interessante que até pouco tempo atrás o feminicídio era culpa do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro era presidente, o feminicídio era culpa do Bolsonaro. Agora que o Lula é o presidente, o feminicídio é culpa da sociedade, nunca é culpa do criminoso. O criminoso é que é o culpado por matar um homem, uma mulher ou qualquer coisa, e ele tem que ir para a cadeia, né? Mas a esquerda insiste nessa narrativa e só cai quem é muito desatento ou muito burrinho mesmo, né? Antes tudo era culpa do Bolsonaro, agora que o presidente é Lula, tudo é culpa sua. Sua culpa, que mataram os outros que você nem conhece. Mas essa é a mídia canalha que temos, infelizmente. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa declaração do Tarcísio, dessa leitura corporal e desse simbolismo que eu trouxe? Vocês acham que eu tô muito maluca? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.